notícia, né? Basicamente, os juros altos que a gente tem praticado está começando a fazer o efeito que era esperado. Começar a desacelerar a economia e, consequentemente, começar a trazer os preços para baixo. Isso são a parte mais tendencial da inflação, aqueles mais ligados à demanda e oferta, parece que é para baixo. Um exemplo é serviços, né? O serviço tem rodado em patamares muito altos de inflação, mas começa a perder fôlego. A gente entende que a inflação do ano que vem de serviços vai ser menor que a desse ano, e assim vai. Dito isso, indo para o lado do depende, a partir daqui a gente também vai começar a experimentar mais ou entender mais o fenômeno El Niño e o quanto que ele pode impactar alimentos. Então, tudo isso para dizer que a gente está com 4,9 de fechamento de ano, mas a gente vai para uma reaceleração da inflação em 12 meses, né? Hoje ela está rodando a 4,40 e vai até esses 4,9 que é o nosso número de fechamento de 2026. Então, itens mais voláteis ligados a alimentos, El Niño também pode pegar no preço da energia, né? Depende de como vai ser chuvas, regime de chuvas na parte mais central do país, que é um pouco mais difícil de saber como que fica o El Niño. Esses preços devem começar a olhar para cima, né? Começar a acelerar. Então você tem daí esse depende. Dito tudo isso, como o tendencial é para baixo. A gente fecha em 4,9 nas nossas projeções esse ano, o IPCA, e para o ano que vem a gente tem 4%. Então parece que realmente outra parte importante da nossa revisão é que essa transmissão da política monetária está ganhando força. Atividade para baixo, inflação para baixo. Transmissão da política monetária, você diz que o juro alto para danar está fazendo efeito na economia finalmente, depois de alguns anos lutando contra isso. Exato. Eu brinco que alguma hora o livro-texto tem que estar certo. Então, se os juros realmente estão alto, a gente precisa então começar a ver as consequências de um juro mais alto. E essas consequências que estão vindo, a gente tem, como você frisou, tem tido surpresas baixistas de inflação no curto prazo. Então, parte disso é política monetária. A gente está vendo surpresas baixistas de atividade econômica também. A gente terminou, né, a sequência de dados referentes ao segundo trimestre, que saíram agora, mas são referentes ao segundo trimestre. Eles terminaram também surpreendendo para baixo, então mostra também uma perda de ímpeto. Então, algo acontece no Brasil quando realmente os juros bate 15% ou 10% em termos reais. É juro, como você falou, é juro para dedéu, mesmo para o Brasil que costumeiramente trabalha com juros mais altos. Então, o Banco Central está conseguindo paulatinamente entregar essa desaceleração. Na verdade, o mais importante que a desaceleração é entregar essa desinflação, que é a consequência de uma atividade um pouco mais fraca. Está pegando tração a política monetária. Me chama a atenção também a revisão do crescimento da massa salarial brasileira para este ano. A gente teve uma revisão bastante abrupta. Isso é um sinal de que o mercado de trabalho está enfraquecendo, mesmo sem apresentar grandes aumentos, por exemplo, da taxa de desemprego no Brasil. Ela continua ali em níveis historicamente baixos, mas a revisão de vocês me chamou bastante a atenção, uma revisão muito brusca. Você pegou um ponto que realmente é um dos pontos importantes e interessantes da nossa revisão. Realmente, o que tem acontecido? Foto da situação o mercado de trabalho está superaquecido. Isso é notório. E quanto mais a gente viaja o Brasil conversando com empresários, a gente percebe isso. Então, desemprego vai seguir baixo por um bom tempo. Dito isso, né, a gente está sempre tentando entender na margem o que está acontecendo e vai acontecer a partir daqui. O que tem acontecido os juros altos, né, ou a atividade enfraquecendo, está começando a aparecer também no mercado de trabalho. Então, a gente ainda tem um desemprego baixo, mas quando a gente olha a ocupação, ou seja, pessoas que estão sendo contratadas, né, o emprego, a população ocupada, ela tem perdido fôlego, ela ainda cresce, mas cresce a taxas menores. Só que o que a gente via no passado é que, apesar desse emprego estar perdendo alguma força, os salários não cediam. Então, nessa escassez de mão de obra, né, os empresários têm reportado muito a dificuldade de contratação. Isso estava refletindo num salário que estava crescendo acima da inflação, sensivelmente acima da inflação. O que tem acontecido recentemente o emprego desacelerando e, finalmente, os salários também desacelerando. Mas, de qualquer forma, ainda é uma massa salarial, né? O que é a massa salarial? É o número de pessoas ocupadas vezes o salário médio, né? Essa massa de dinheiro, de rendimento do trabalho, ela tem crescido, vinha crescendo, inflação mais 5,5%, ou seja, super forte,
E agora o que a gente está vendo é que nessa desaceleração que eu estou citando, essa massa deve crescer em inflação mais 3,5%. De novo, é bastante, né? É uma massa que ainda cresce de forma saudável, mas quando a gente olha o filme, parece que o mercado de trabalho vai mostrando também um esfriamento muito lento e gradual. Na verdade, o mercado de trabalho, especialmente no Brasil, ele sempre faz ajustes muito lentos e graduais para ter movimentos muito abruptos, muito mais em casos extremos de recessão, de choques, né, adversos, que parece não ser o caso por enquanto. Então, massa perdendo fôlego por esses dois caminhos, ocupação e agora um pouco mais de salários também crescendo menos. Agora vamos para as coisas muito loucas da economia brasileira. A gente viu massa salarial crescendo muito nos últimos anos, só que proporcionalmente ao crescimento de dinheiro no bolso das famílias, a gente viu a inadimplência e o endividamento também disparando. Estou perguntando para um banco, claro, mas vocês veem um flight to quality, um voo dos bancos para créditos de maior qualidade. Como é que vocês percebem a qualidade do crédito neste momento e o cuidado de vocês, bancos, na hora de emprestar dinheiro? Perfeito. Bom, o juro alto, ele repercute na economia de várias formas. Uma delas esperadas é, de fato, no crédito. O juro alto tende a trazer um esfriamento de mercado de trabalho, de atividade. Consequentemente, a gente tem que entender, como um banco, uma instituição, né, que empresta dinheiro, qual é a capacidade de pagamento de empresas e famílias a partir daqui. Esse é o nosso negócio. Juros altos, uma atividade desacelerando e o mercado de trabalho que ainda está aquecido, mas começa a perder fôlego, te desenha os próximos 12, talvez 24 meses, quem sabe, de um cenário um pouco mais adverso. Não é necessariamente uma crise, como eu estou falando, nada disso, é uma desaceleração lenta e gradual e esperada, porque é isso que vai fazer a inflação vir para baixo, mas a gente tem que entender nesse processo como que fica a capacidade de pagamentos de empresas e famílias. E, especialmente no caso das famílias, um ponto que nos preocupa é, apesar desse pleno emprego que você citou, apesar da massa ter crescido, inflação mais 5 que eu falei, que vinha acontecendo é que o endividamento das famílias cedeu muito devagar. E agora que, né, a sensação térmica está piorando, está esfriando, você está começando a ver, você parte de um nível de inadimplência que ele é alto e começa a olhar para cima, começa a acelerar. Então, o ponto é, os próximos 12, 24 meses, tendo esse esfriamento, que a gente vai entender o grau dele, a magnitude, como fica a capacidade de pagamento de famílias e empresas. Daí a seletividade natural do crédito. Então, a gente já está vendo essa seletividade na pessoa física, né? Então, você vê que faixas de renda, de menor renda, existe, olhando para o sistema financeiro como um todo, né? Estou falando do crédito geral do Brasil. Você tem uma redução de quanto tem crescido esse crédito, ainda é positivo, mas uma redução. Então, tem um flight to quality, né, indo em direção para a renda mais alta, o crédito, e o mesmo vale quando a gente olha para a pessoa jurídica, né? O equivalente também acontece. Pequenas e médias empresas diminuindo a participação delas no crédito, as grandes ainda com balanços ainda super saudáveis, recebendo parte mais importante desse crédito. Então, acho que a palavra a partir daqui é desaceleração lenta e gradual com uma maior seletividade natural do crédito. Marco Antônio Caruso, Head de Macroeconomia do Santander. Sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Até uma próxima. Uma ótima noite a você. Boa noite para todos. Valeu.